Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Lavínia e é um prazer estar aqui novamente ao vivo para esse nosso bate-papo. Muito obrigado a todos que acompanham aí a nossa conversa e para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nosso bate-papo hoje é com a doutora Fernanda Santana. Ela é psicóloga e neuropsicóloga formada pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela é especialista em avaliação neuropsicológica pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP, formada em terapia cognitiva comportamental pelo CETCC, formada em terapia brand spotting, focada em traumas, bloqueios e tensões. Boa noite, doutora Fernanda, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria agradecer aí a oportunidade da NUC em contribuir, um pouquinho mais, Lavínia, com conhecimento, Muito falar obrigada. um pouquinho, desse tema que é tão polêmico. Então, queria agradecer a oportunidade. Obrigada. Bom, esse tema talvez seja novidade para muitas pessoas, né, que estão aqui nos assistindo e nos acompanhando. E pode ser um tema que gera muitas dúvidas, né, entre as famílias, né, algumas vezes até elas já passaram por isso e não sabem. E aí hoje a gente vai bater esse papo para tirar aí algumas dúvidas que podem surgir sobre esse tema, tá? Hoje o tema que a gente vai abordar é terror noturno, então eu gostaria, doutora Fernanda, que você explicasse um pouquinho o que é, para depois a gente começar aí com as nossas perguntas e as nossas dúvidas, tá bom? Tá, ok. Bom, terror noturno é, uma palavra forte, né? Então, assim, assusta mesmo você escutar o termo terror noturno. Uhum. Parece algo muito grave, muito sério, quando na verdade é uma parassonia do sono, ou seja, é um episódio desagradável que acontece no sono, tá? Acomete aí de 1 a 6% das pessoas, a maior parte é criança, e quem fica muito preocupado, muito apavorado com o terror noturno são sempre os familiares, os cuidadores, os pais que ficam muito preocupados quando isso acontece. Mas é um transtorno, não é uma doença, não é uma psicopatologia, é benigno, mas causa uma grande angústia Uma até o aflição. problema, até o problema ele ser solucionado, né? Então, esses episódios, eles envolvem gritos, choro, o olho arregalado, da criança, o coração batendo muito forte, disparando, sudorese, a criança transpira muito, às vezes corre pela casa, e não reconhece os pais, né? Então, não responde quando o pai, olha, volta aqui, para, chama. Eles não respondem. Então, isso assusta demais. Quando você vê seu filho, ele disparou gritando, chorando, vai acolher, só que ele não te vê, ele não sabe, que você está ali tentando acalmá-lo, tá? Então, esse é um ponto que assusta demais aí os pais. Certo. Doutora Fernanda, eu passei por isso, hoje minha filha já é moça, né? Ela tem 16 anos, mas quando ela era pequena, ela tinha terror noturno, e como você falou, a gente fica apavorada, porque ocorre quase todas as noites, e aí eu ia complementar que assim, ela chegava de tanto nervoso, ela chegava a vomitar de medo daquilo tudo que estava acontecendo, e aí a gente pensou em várias hipóteses, até de refluxo, fez muito exame até chegar no diagnóstico de terror noturno, né? Então, eu gostaria de saber também se isso é hereditário, porque o pai dela tinha um sono muito agitado e era uma pessoa que tinha sonambulismo. Eu não sei se chegou a ter terror noturno, porque naquela época eu não sei se ainda era. As pessoas falavam muito sobre isso, mas ele também tinha um sono
um pouco agitado, e aí eu gostaria de saber se isso tem a ver com hereditariedade ou não, é parte de um processo de desenvolvimento, de maturação da criança? Isso. Não é hereditário, né, Tá. faz parte sim desse processo de maturação do sistema nervoso, Uhum. e aí pega, né, as crianças menores. Acontece também em outras faixas, né, faixa etária, mas normalmente com as crianças menores, e sim, é comum na família ter um outro familiar, mas não quer dizer que esse familiar, né, passou isso, Não, não uma tem, não tem fase ligação. de ajuste mesmo do sistema nervoso, aí, até esse sistema ele está completamente, né, ele está 100% maduro. Então pode acontecer, né, o terror noturno como uma fase do desenvolvimento, Tá. tá. E eu me lembro que a Maria Eduarda foi crescendo e os episódios foram diminuindo, até que teve uma hora que sumiram. Ela nunca mais teve, na verdade, assim, de vez em quando ela acorda, mas parece que é mais um sonambulismo. Ela não tem medo, não tem esses sonhos medonhos aí que ela tinha, né? Até que idade, com qual idade ocorre esse tipo de problema? Tá. O terror noturno, ele vai acontecer, né, no estágio do sono em que a gente chama sono não REM, tá? É um estágio profundo de sono. O fato de ter pesadelo, de sonhar, é no sono REM, é um sono mais leve. Então, Isso. esse ajuste do sistema nervoso, ele vai ficar bem no momento em que, né, a criança está no sono mais profundo. Então, ela não tem consciência, né, do que está Ela está acontecendo. de olho aberto, mas não está vendo Ela nada. está dormindo, né? Está Está dormindo dormindo de olho aberto, né? profundamente. Então, ela não vai perceber que isso está fazendo mal ou não, diferente de um pesadelo. Uhum. Quando você tem um pesadelo, você guarda na memória, você tem Isso. aquele Tem a evento, lembrança, né? que às vezes pode ser aversivo, né? Pode ter medo de lembrar de novo, de sonhar de novo com tal fator. Então, é bem diferente, né? Então, você vê que ela vai saindo de um processo de maturidade aí, né, desse sistema nervoso, e já vai, né, e começa a ter sonho, ter pesadelo, que é diferente, tá? Uhum. Então, ela já está mais madura aí, então acomete, assim, também o pesadelo é uma parassonia do sono também, mas acontece em outra etapa. Tá. E mais ou menos com que idade que isso pode melhorar? Ou não tem? Adultos também podem ter terror noturno? Como funciona isso? Tá. É mais frequente o terror noturno com as crianças a partir de 2 anos, normalmente de 3 a 5 anos, tá. Uhum. Acontece com crianças mais velhas, sim, ou até adultos ou adolescentes, só que é mais raro. Tá. E normalmente, quando acontece com os mais velhos, também tem outra queixa, né? Tem outra queixa que envolve o sono, tem alguma questão na Tá. dinâmica familiar que está acontecendo e mexendo com o sono, né, dessa criança. Tem às vezes 9, 10 anos, e não é somente esse ajuste aí do sistema nervoso que é próprio dessa faixa etária, dos 3 até os 5. Ah, que ótimo, tá certo. E aí, quanto tempo dura? Porque para nós, pais, família, isso daí dura uma eternidade. Parece que fica um tempão a criança com o olho aberto e você falando com ela, você chamando e ela não respondendo, e super nervosa, e aí a família toda fica nervosa. Eu lembro que o meu filho já sabia mais ou menos, porque tem também como é o período certo que ela tem isso, a gente sabia mais ou menos o horário que ela ia despertar e ter isso. E aí a gente já ficava apavorado. Chegava a hora Hum. no horário que mais ou menos a gente sabia que ela ia ter, a família toda, meu filho, que é o irmão mais velho, também, mamãe, será que ela vai ter hoje? Será que não? Então eu gostaria de saber quanto tempo dura Tá. esses episódios aí. Tá. O episódio do terror noturno, ele pode durar de 2 minutos, que é, né, Muito, na verdade, é um tempo super curto, mas parece uma coisa mas é muito longa. intenso, né, então para a criança, e para a família é muito intenso.
2 minutos até 30 minutos, Ah, né. Então, assim, é um tempo que a criança vai chorar, que ela vai gritar, né, que esse coração ele vai disparar, mas nesse período, né, igual, o seu filho já sabia quando ia acontecer, tem que manter a calma, tem que ficar tranquilo, né, ela está no sono profundo, né, não tá sofrendo, né, isso. ali, e tem que manter a calma, esperar, porque a tendência, como você falou, às vezes tem todo dia, mas é diminuir. À medida que a criança vai amadurecendo, vai diminuindo. Então, às vezes, 2 vezes na semana, uma vez na semana, né? E o familiar observar. Vocês já pegaram o time dela, né? Isso, De que, teoricamente, ela ia acordar, mas ela não ia acordar. Né? exatamente. Ela ia ter um episódio de terror noturno, ela não iria acordar. É, e normalmente são 90 minutos após, né, ela adormecer, Exatamente. né, Depois de esse uma hora e pouco, exatamente o que você está falando. Ela tinha. Então, assim, a gente cronometrava e eu não dormia, porque muitas vezes, no começo, era engraçado porque eu deitava e pegava no sono no mesmo horário que ela. Só que eu acordava mais assustada do que ela, porque na verdade ela estava dormindo. E eu acordava uhum, com os gritos, com aquela, ela levantando da cama e eu não conseguia segurar, e ela querendo sair. E aí depois eu passei a quê? A dormir depois do episódio do terror noturno. Então, para você ver, movimenta a família inteira por conta sim. disso, né? Sim, movimenta sem dúvida a família inteira, e inclusive também, né, quando a gente vai falar de pontos de melhora e para tratar essa questão, a gente vai usar a higiene do sono, que vai movimentar novamente a família inteira. Sim. Não tem como só o indivíduo, né, trabalhar essa questão. E eu lembro que assim, eu só me tranquilizei quando foi diagnosticado, mesmo que era o terror noturno, e que ela não sofria, como você disse, doutora Fernanda. É, faz parte do desenvolvimento, Lavínia. Tem crianças que têm, tem crianças que não têm. Você vai ter que manter o seu controle. E daqui um pouco, e aí é tão engraçado que assim, como eu me tranquilizei, aquilo também foi dando uma melhorada, até na hora que ela pegava no sono e que ia dormir. Sim, porque ela não sofre, né, ela não está sofrendo, ela não acordou para ela, se vocês não avisassem que aconteceu, eu não sei como que foi, ela também não saberia, né. Então, Exatamente, exatamente. passado esse tempo, se ela não acordou, se ninguém quis acordar ela no meio do terror noturno, ela não vai saber, né. Mas, esse sono, que ela está no sono REM, como eu falei, 90 minutos, a gente tem o primeiro estágio do sono, que é quando está adormecendo, se você ainda chama a pessoa, ela acorda, né, Sim. aqueles minutinhos que está pegando no sono. O segundo estágio, ela já está no sono profundo, segundo e terceiro, né, então normalmente no finalzinho do terceiro, é que vai, né, que normalmente aponta, né, essas reações aí do sistema nervoso, que é o terror noturno. E depois o quarto, que é um sono, mais leve, né, que é onde, mexe com a função, né, do cérebro, você pode ter sonhos, né, pode ter, pesadelo, é no estágio REM, o quarto estágio do sono. E aí esse ciclo, ele é formado, depois novamente, enquanto você dorme, é formado outros ciclos, tá? Ah, Não é a duração do sono inteiro, né? Então, normalmente, as pessoas têm mais de 2 ciclos aí de sono, né, do estágio do sono. tá. Então o sono REM é o sono que é um pouco mais profundo, é isso? Não, o sono REM, né, é o sono mais leve, né, REM inclusive, se a gente observar bebês, observar, né, as crianças dormindo, você vai observar que o olhinho dela fica mexendo, né, e aí a tradução é esse, rapid eye movement, que aí seria o movimento rápido dos olhos. Os olhos mais fechadinho, né, Ou aquele seja, a criança não está no sono profundo, ela ainda está no sono leve, ela está no quarto estágio desse sono, entendi. tá? Quando ela está no sono profundo, não tem a movimentação. E é aí que inicia o terror noturno. Isso, é nessa fase, né, que tem o terror noturno. Tá.
A gente pode acordar a criança, porque como você falou, demora de 2 minutos a 30 minutos. E assim, para a família eu lembro que a Duda, no máximo 5, 6 minutos ela já tinha saído toda vez. Tá. Mas tem família que imagina você esperar 30 minutos nesse desespero. Pode estar acordando a criança ou não? Então, não é aconselhável acordar. Tá. Instintivamente os pais querem acordar a criança, né, porque acha que ela está sofrendo, ela Isso. está tendo alguma perturbação, né, ou está dentro desse pesadelo. Não, então não é aconselhável, porque para a criança, né, ela está no sono profundo, nada está acontecendo e ela volta a pegar no sono. Normalmente, no outro dia, se ninguém falar nada, ela não vai saber. Não Então vai nem é saber o que aconteceu. recomendável contar para ela que aconteceu isso, porque isso vai passar, Tá. né. Então, e para não preocupá-la, né, para não colocar mais uma questão. É, porque eu acho que acaba gerando uma certa ansiedade na hora de dormir, porque aí ela vai pensar: "Tá bom, eu não sofro, mas minha família está toda desesperada, porque eu vou pegar no sono e vou ter aí esse medo que minha mãe conta, meu pai, minha família, então meus irmãos", eu não sei. Então acho que é bom que não acorde mesmo, né, e que não fique contando ou verbalizando muito, esse problema. Não gerar uma problemática maior, porque isso se ajusta com o passar do tempo, vai se ajustar. Então não precisa reforçar a questão e nem levar para a criança que não entende o que está acontecendo, né, e não tem Aham. controle sobre isso, Sim, né. é mais forte do que ela, isso mesmo faz parte de do desenvolvimento aí neurológico, né. Isso mesmo. Tá. Doutora, tem uma pessoa que está nos assistindo, chamada Joana, e ela perguntou: "Terror noturno e paralisia do sono tem alguma relação ou são coisas diferentes? São distúrbios do sono, mas são coisas totalmente diferentes?" É, o terror noturno e a paralisia do sono é uma parassonia, tá? Mas são completamente diferentes, né? Porque a paralisia do sono, elas são segundos, né? Ah, Como se a mente ela acordasse, mas o corpo não responde. Também é muito assustador, né? Então, muito boa a pergunta. Realmente, assim, pessoas que estão no ritmo muito acelerado, é muito mais frequente com adultos, né? Essa paralisia do que com crianças, do que né. com criança. Então tem um ritmo muito acelerado, ainda a mente ela liga rapidinho e o corpo leva alguns segundos aí para, dar a resposta, o que gera uma grande ansiedade, Uhum. porque rapidamente esse cérebro que está consciente começa a se perguntar: "Meu Deus, meu corpo não responde, o que está acontecendo comigo, né, não tenho domínio", até que ele tranquiliza e passa a responder, mas é questão de 2 segundos, é muito rápido. Certo. Tem cura? A gente já meio que deu uma explicadinha sobre isso, É. mas, muitos pais, cuidadores, a família, eles perguntam se isso tem cura, se tem algum tratamento eficaz ou se a gente tem que deixar Uhum. e esperar que ela melhore. Então, não é uma doença, né, não é uma patologia, então, não tem essa questão, de ter a cura. A questão Uhum. é aguardar passar, né, o tempo, a criança amadurecer e, claro, se esse evento, né, tá trazendo outras consequências, né, para os familiares, né, se envolve outras questões, é importante procurar especialista. Principalmente se a criança ela reage de uma forma mais violenta, né, então, até mesmo no terror noturno, se ela reage de uma forma agressiva, aí é importante sim, né, se ela pode se machucar, né, ela tá batendo, ela tá, né, se machucando, aí é importante rápido procurar, né, um especialista, um neuropediatra, o pediatra, para aconselhar e fazer o tratamento adequado aí. Um acompanhamento, na Uhum. verdade, Se né. está tendo prejuízo, né, essa aqui é a questão. Não é uma questão de cura, porque não é uma doença, mas se tem um prejuízo maior, um prejuízo na dinâmica familiar, tem que sim que procurar um especialista. Certo. Na verdade, eu acho que
a família fica mais desesperada e mais emocionalmente abalada do que a própria criança. E então acho que a gente, falando aí em tratamento, a gente que tem que tomar esse cuidado e tentar perceber se isso não está gerando a ansiedade na criança para que ela fique com medo até de dormir, na verdade, né. E aí cause aí transtornos maiores. Sim, é isso mesmo, né, a família primeiro ela tem que entender o que está acontecendo, né, muitas vezes ela vai chegar no especialista para compreender o que está acontecendo. É Uhum. importante também se a família puder, né, ela não sabe: "Ah, meu filho ele levanta, eu não sei se ele é sonâmbulo, eu não sei se é um terror noturno e tal", gravar esse momento, né, gravar, mostrar para o médico o que está acontecendo, né, mostrar para o terapeuta se essa criança já faz, né, psicoterapia, para entender, porque o terror noturno ele é muito marcado, ele é bem fácil de compreender, porque tem grito, tem choro, tem o acelerado, essa criança, é um sistema O nervoso, olho não, é uma olho coisa arregala. apavorante, é uma coisa apavorante, assim, a pessoa Então, que está acordada fala: "Meu Deus, o que está acontecendo?", né. é a aparência de como se a criança estivesse vivendo o terror, quando na verdade ela está no sono profundo, É né. isso que gera o nosso sofrimento, porque até a gente entender que isso não está gerando um desconforto, é que ela está dormindo, é Uhum, difícil, né, a gente compreender. Então uhum, é uma coisa que a gente vai ter que uhum. deixar aí, ir acompanhando, e isso gente, eu tenho, na verdade, assim, eu tive em casa e eu sei que passa, não é, né, Fernanda? Passa, então, mas, realmente passa, ou entender melhor se tem algum evento estressor com a criança, né, que não está passando, que já é uma criança mais velha, né, e às vezes outra questão do sono que ela vem apresentando, porque o terror noturno ele é muito marcante e ele passa sim, né, a melhora é rápida. Tá. Por falar aí na verdade, em distúrbios do sono e parassonias, né, que você estava falando, a gente vai abordar um pouquinho sobre higiene do sono. Para as mamães que estão nos assistindo e que têm aí problema da criança, como fazer a criança pegar no sono, qual o horário mais adequado, o que que a gente tem que estar fazendo. Então, o que na verdade, o que é higiene do sono e o que que a gente precisa fazer para ter aí que o bebê ou a criança até maior tenha um sono mais tranquilo. Tá. Higiene do sono, né, é um termo que ele ficou bem conhecido, por um pesquisador, né, um psicólogo chamado Peter Haulin, isso em 1977, né, já faz um bom tempo que as pessoas já usam esse termo, Uhum. para quê? Para falar de uma prática de mudança comportamental e ambiental, né, ou seja, a mãe que está com um bebezinho novo em casa, né, ela vai tomar novos cuidados aí, no momento que essa criança vai dormir, que esse bebê vai dormir, né, a criança ela está com dificuldade no sono, vai praticar a higiene do sono, que é uma mudança de, né, de certos hábitos aí que são saudáveis, introduzir esses hábitos dentro de casa, para quê? Para evitar esses distúrbios aí do sono. E aí Uhum. dentro, né, desses hábitos a gente tem o aspecto da iluminação, do som, a questão da alimentação aí, né, da criança, a temperatura e a duração, né. Então são pontos que a gente sempre dentro, né, da sessão de terapia, de orientação para os pais, porque a psicoeducação, pra a higiene do sono é muito importante quando os pais estão tendo dificuldade, né, em colocar a criança para dormir, ou se tem um sono muito agitado, dorme pouco, quer ficar só com os pais. Então retomar o passo a passo para dormir bem, tá. E Então aproveitando um pouquinho dessa nossa conversa e desse nosso bate-papo, doutora, eu tenho um novo lançamento aí, da nossa marca, da Nuki, que são os nossos copos, eles brilham no escuro e que vão dar uma super ajuda para as mamães que vão começar aí com a higiene do sono, diminuir a luminosidade, o tablet, a TV,
E aí a criança sempre, nessa hora, pede água, pede qualquer outra coisa para não dormir. E aí a gente tem um copinho, e esse copinho ele brilha no escuro, então essa parte que é a parte da rosca, ela brilha quando apaga a luz. Então seria bacana a gente tá colocando isso aí na higiene do sono dos bebês ou das crianças maiores. Pequenos, é uma ótima ideia, né, porque, até a criança se adaptar, né, tudo que é da infância, tudo que é muito lúdico, chama atenção, né, então eles param um pouquinho, ficam observando, né, ainda se vai Aí vão brilhando se acalmando, escuro, vão né? se acalmando, então na hora da, né, da alimentação, acho que é bem tranquilo aquela criança que está tomando leitinho, né, à noite. Então vamos falar desse primeiro ponto, que é a iluminação. Hoje o mundo ficou muito moderno, as famílias cada vez trabalham mais, as crianças chegam mais tarde em casa, quando chegam em casa querem ver TV, querem mexer no tablet, celular, e muitas vezes acabam prejudicando esse momento, né, que é tão sagrado aí, que é do preparo do sono. A Uhum. higiene do sono, ela costuma acontecer 2 horas antes do início do sono, né. Que bom. Então, se as crianças vão dormir às 20 horas, às Seis, 18 elas vão começar a se preparar, né, seis a horas da tarde. família vai começar a se preparar. Uhum. Por quê? Tirar a iluminação, né, branca, né, deixar a casa mais, somente com abajur, com poucas iluminações, né. Se a criança ainda está vendo alguma coisa no tablet, mudar para a iluminação, né, tem o modo de você colocar noturna, iluminação amarela, chegar um horário, tirar mesmo, né, esse tablet, tirar esses recursos. Por quê? Porque a gente, né, o corpo humano, ele segue o ciclo circadiano, né, que vai respeitar aí essa parte de liberação de hormônio, né, principalmente o hormônio do sono, que é a melatonina. E aí as crianças, sendo muito expostas a essa iluminação, né, de elas deixam de produzir ou produzem menos, o que atrapalha no sono. Então, por isso que é importante, né? Começou a baixar o sol, né, por volta das 6, a criança já entrar nesse ritmo, né, respeitando esse ciclo, Uhum. para que tenha a liberação do hormônio, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí. O segundo ponto é o som, né? Às vezes a família está assistindo TV, um está escutando música, o outro está fazendo alguma coisa na cozinha. Reduzir, né? Vai. Falando alto, conversando, dando risada, eu acho que todos esses sons da casa tem que diminuir, Mexe, né? né? Ficar mais... Todo mundo segue muita regra quando é um nenenzinho, né, novinho, então todo mundo, mas depois quando eles vão crescendo, mesmo com 3 anos, é preciso respeitar também, né? Não dá para ligar o liquidificador, né, fazer muito barulho, não. Então tem que ter essa regra que vai silenciando, vai diminuindo o volume da TV, vai tirando todos esses recursos de tecnologia, vai para o Diminuindo quarto, as um ambiente informações, né, doutora Fernanda? Acho que as informações, a luz, o som, a TV, o tablet, para que o cérebro comece a também desacelerar. desacelerar, como você estava falando. E aí, nesse momento, né, de reduzir o sono, vai aquietar. Se precisar ter, né, um som para relaxar, uma musiquinha de ninar, né, para os adultos ter música relaxante, né, ter sons da natureza que facilitam também. Cuidar da alimentação, então à noite ter uma alimentação leve, Mais né, leve, evitar consumir açúcar, né, as crianças ficam muito animadas aí piadas, né? com açúcar, consumo de gordura, então reduzir à noite. O adulto evitar o café, álcool, que também interfere no sono. Cuidar da temperatura, então nós somos acostumados a dormir, né? Isso por conta da nossa ancestralidade, dormir em ambientes mais geladinhos, mais frescos. Então a tendência é sempre querer colocar o ar-condicionado numa temperatura um pouquinho mais gelada, ou abrir um pouquinho uma brecha da janela, Janela. para que entre um arzinho, para que o ambiente fique arejado, né? Um pouco mais gelado do que a temperatura normal.
tá? Isso facilita o adormecer, facilita o sono. Uhum. E respeitar a duração do sono de acordo com a faixa etária, né? Uma questão muito importante é a gente tem, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem diferente, né? Tem recomendações de quanto cada criança, cada faixa etária deve dormir, né? Mas tem um bom senso. E os recém-nascidos, na verdade, vão acordar porque precisam, né, ser amamentados, né? Isso, tem bastante cochilo, né? As crianças menores cochilam Cochilam bastante. durante o dia, A né? partir daí da idade escolar, né, a partir dos 6 anos, já não cochilam tanto, né, vai reduzindo o número de cochilos, às vezes Uhum. não dorme mais à tarde. Então, assim, seguir isso, entender que o adolescente vai dormir bastante também, porque ele tá numa fase aí de amadurecimento, né, de desenvolvimento, de crescer, e é onde o hormônio do crescimento é liberado é na fase, né, nesse momento do sono. Sim. Então, entender que eles têm mais sono, sim, do que um adulto, tá? Então, às vezes, vão dormir 2 horas a mais e tá tudo bem, né? Por conta do desenvolvimento. Uhum. E, doutora Fernanda, me passou aqui pela cabeça, durante o dia, né, Uhum. tem crianças, as crianças menores, elas têm os cochilos da tarde, o cochilo da manhã, ou mesmo os recém-nascidos. Esses estímulos, televisão, o som, cozinha, as pessoas falando, podem ocorrer, ou a gente também tem que diminuir na hora que a criança está dormindo? Tá, na hora do cochilo, sim, tem que diminuir, tá? Então, é a hora do sono, né? Então, você vê que tem escolas que, inclusive, tem a hora do sono, né? A criança, se ela tá, né, no jardim, se ela fica um tempo maior, eles têm o tempinho do sono e é bem tranquilo, né? Bem silencioso. Então, a família tem que entrar num acordo, tem que ter uma rotina para que favoreça, né? Porque não é o sono simplesmente para o descanso. É o sono onde está sendo liberada uma série de hormônios que ajuda o desenvolvimento, o crescimento, que ajuda nas funções, né, neurológicas, que vai melhorar aí a memória, a atenção, vai ajudar essa criança até regular melhor o humor dela, porque uma criança que está privada de sono, não dormiu bem, ela não vai acordar, né, com um humor, né, bom, ela não vai estar tão feliz. Então, o sono impacta em vários fatores, não é meramente pelo descanso, é importante isso também. Tá certo. E na verdade, eu eu pesquiso muito, eu leio e muitas vezes, assim, até quando os meus filhos, tipo, eram menores, eu ouvia dizer, até as vovós: "Ai, o sono da tarde você tem que, deixar ele dormir, mas lembrar que é durante o dia e que ele não pode dormir muito, e tem para que ele não confunda o sono da noite com o sono do dia". Isso Exato. daí tem ligação, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Sim, exatamente, né. Como eu falei, na fase até os 5 anos é comum dormir, né, à tarde, então Sim, a mãe ela pode deixar à vontade, não vai interferir no o sono sono, da noite, né, não então é. no sono da noite, tem que ter um bom senso. Agora já uma criança com 8 anos ou um adolescente que está dormindo 5 horas à tarde, né, igual vamos dizer, na pandemia, Não, nas bagunçou. férias, na pandemia, né, a gente que tem filho adolescente, eu fico louca, porque eles trocam mesmo, né. Então, bagunçou muito. Então, assim, se ele está dormindo 5 horas, um adolescente está dormindo 5 horas, vai interferir no sono da tarde, Sim, porque ele não precisa desse cochilo, esse né, ele descanso. precisaria cochilar, se estiver muito cansado, 1 hora e pouco, não precisa de um tempo longo para dormir. Então, realmente, a partir do momento que ele tem uma rotina escolar,
ele vai deixando, esses cochilos vão sendo menores, aí eu acho que entra a preocupação das mães, né, não dormir tanto à Sim, noite ou à tarde, porque dia. vai interferir no sono da noite. Sim, realmente. Mas para os menores não, né, para os menores não. Certo. E a criança que tem hábito de ouvir música para adormecer, não as músicas agitadas, mas uma música mais tranquila, você já falou que pode Sim, deixar aí a música mais baixinha, né, no escurinho para que ele adormeça, né? sim, é muito bom, né, é favorável se a criança ser uma musiquinha que ela gosta, né, ser um som agradável, é muito importante ter, né, e às vezes, assim, tá um ruído, mora, né, no apartamento, ainda tem um ruído da rua, então é importante colocar essa música para facilitar mesmo, né, tirar também os outros, estímulos externos. É, que pode estar, fazendo com que ele fique atento, né, aos ruídos exteriores do que pegar no sono, na É, verdade, né. exatamente. Doutora Fernanda, eu tenho mais uma dúvida. Qual a postura dos pais e dos cuidadores e da família com essas crianças? Qual postura que a gente tem que ter com essas crianças que não dormem? Porque a gente ouve dizer que, assim, tem mães, pais, família que ficam um zumbi mesmo, porque a criança não consegue dormir, que chora de noite. Então, aí eu gostaria que você desse algumas dicas para fechar aí nosso bate-papo, do que a gente pode estar fazendo para facilitar e para que esses pais fiquem mais se acalmem e tente, né, fazer com que a criança adormeça e tenha uma noite boa aí de sono. Tá, é importante entender, né, o que está acontecendo que a criança não está dormindo, né, que ela não quer ir dormir antes que os pais, porque normalmente tem muita relação, né? Se não for uma questão orgânica, né? Se não for uma questão de muito estímulo, então tem muito estímulo de tablet, não está liberando, né, o hormônio do sono, comeu, acabou de tomar algo com muito açúcar, comeu uma sobremesa e está super ativo, não vai ter sono rápido. Então, conhecer exatamente a rotina da família, né, para isso. Ah, o pai, ele adora ver, uma sessão, uma série, a criança quer estar juntinho, então entender também essa relação, né, com os familiares, porque às vezes a criança ela quer ficar dormindo e, teoricamente, parece que ela tem um problema do sono, quando na verdade ela está, né, com um apego muito grande com uma figura paterna e quer ficar acordado até esse pai dormir, né. Certo. Então entender um pouquinho como é a dinâmica familiar. Quando a gente coloca em prática a higiene do sono, fica tudo muito claro, porque aí aparecem as dificuldades da criança, onde ela trava, o que está interferindo, está dormindo à tarde, então a mãe ela nota a rotina, né, então dentro do consultório a gente tem esse acompanhamento. A criança dormiu 2 horas à tarde, ela começa o sono tal hora, o que estava acontecendo naquele momento? Ela já tinha, jantado? Então a gente vai conhecendo a rotina aí do pequeno até para ter algumas sugestões e orientações. Uhum. É comum sim as crianças estarem apegadas ao pai e à mãe, ou está acontecendo alguma coisa e não querem desligar, ou tem influência de fatores aí como alimentação, sim, ou influência de iluminação, a casa está muito barulhenta, não vai dormir. Então a família ela tem que estar aberta a também rever a rotina dela para a gente poder entender e aplicar aí a higiene do sono. Dá muito certo, né, então Que ótimo. Bom, é bom saber, papais, mamães, famílias, fiquem atentos aí que dá certo mesmo. Então, vamos colocar em prática todas essas dicas super valiosas, né, da doutora Fernanda. isso, porque realmente se você, consegue controlar esse tipo, né, de estímulo, dá muito certo, né, começa a mostrar que a criança não tem nenhuma questão orgânica, né, que realmente era por conta da dinâmica, e tudo vai entrando no eixo. O que que é recomendável para os menores, né, ter aquele momento, né, momento de afeto no dormir, né, o dormir é sempre acompanhado com carinho, com Conchego, afeto. historinha, né. Exatamente. Então, e levar a criança para o quarto dela, né,
quando uma criança já maiorzinha está dormindo sozinha, né, ficar com ela, ler uma história, né, falar baixinho, trocar ideias, ter carinho, fazer uma oração também, se a família tem uma religião, e é um momento importante de passar os valores. Eu sempre falo, dentro, né, nesses momentos mais íntimos, também é possível passar os seus valores, né? Também é possível ensinar certas coisas. Você vai contar uma Uhum. história, você já fala, né, para o seu filho alguns valores que você quer passar. E é um momento curto, né? Até a criança pegar, começar a dormir, às vezes 15 minutos já está dormindo, você nem terminou de contar a história, não deu tempo de fazer, né, algum tipo de oração, e a criança já dormiu, né? Então, É, para tranquilizar e resgatar esse hábito que é muito saudável. Hoje a gente tem muito estímulo e é muito fácil cair numa rotina que não seja favorável e não seja saudável aí para um sono. tá certo. E aí uma pergunta que não quer calar, aproveitando que você é psicóloga, neuropsicóloga, a cama compartilhada. Ai, ai, Vamos ai. é, qual que é a sua indicação, a sua conversa com os pais? Você as crianças que têm aí problemas em pegar no sono, o que você, assim, não é preconiza, porque acho que isso aí não tem muita Não receita, tem uma regra. né, não tem receita. Eu acho que são escolhas e que depende muito também da rotina familiar. Mas quando o paciente vem ao seu consultório, o que você fala sobre isso, sobre a cama compartilhada? Até que idade tá tudo bem, ou que já passou? Como que funciona? Então, a questão, né, um assunto polêmico, né, mas assim, vamos lá. É difícil, muito difícil, para a mãe que já está, né, apegada com o bebê, e por conta das mamadas, né, levar a criança para um outro ambiente. Então, como que funciona, né? No início, acho que até uns 4 meses, é muito comum, né, essa mãe colocar o berço dentro do quarto, né, deixar a criança dentro do quarto, mas tomar muito cuidado, não deixar na mesma cama, para não ter nenhum um problema. Só que à medida que, né, essa criança vai crescendo, então ela tem que saber do espaço dela. A nossa cultura, né, muito acostumada a dormir, né, no individual, dormir, Ok, você ter o seu espaço para dormir, você ter esse reconhecimento. E à medida que esse bebê vai crescendo, ele ir para o berço, tá. né? Se ele não tem nenhum problema respiratório, se ele não está passando nenhuma crise, porque entendo sim que muitas mães, quando a criança apresenta alguma doença, né, algum problema respiratório, ela traz para ela, né? Ela Sim, fica mais próxima. E isso acaba atrasando o tempo da criança ter essa autonomia, ir para o berço, né? Ou ir para a cama dela, mas qual que é o recomendável? E não é, gente, não vamos falar que é o mundo, né? Existe o mundo ideal e o mundo real. Então, o não recomendável tem receita, como eu disse, né? seria a criança já ter a caminha pequena dela, saiu do berço, ter, né, uma cama menor, e os pais começarem a fazer o treino dessa criança ter Já o seu partiu. quarto, ter o seu espaço, seu ambiente, ter, às vezes, seu ursinho de pelúcia, né, ter suas coisinhas lá, ter tudo, tem o seu cheirinho, a sua mantinha, para que não aconteça, né, de ficar difícil, a criança ela vai crescendo e vai querendo ficar no meio dos pais, né, trazendo uma série de questões e de problemática aí. Mas é difícil em momentos que a criança tem medo, é, tá com alguma doença, é difícil ela sair rapidamente, não tem que obrigar, é um processo, né? Ok, O retorno para a própria cama é um processo. tá ótimo. Tá bom. Doutora Fernanda, eu gostaria de te agradecer a sua participação. Muito obrigada. Adoramos e espero vê-la em breve com outros assuntos para a gente ter aí uns outros temas desses,
dessas crianças que a gente consegue acompanhar aí com mais facilidade, tá bom? Tá bom, Lavínia, eu que agradeço, né? Obrigada aí pelas perguntas, né? Gostei muito de participar e Obrigada, até a doutora. próxima. Obrigada. E pessoal que está assistindo a live, não esqueçam que a gente tem as lives gravadas no nosso YouTube, então vão lá e participem, façam a assinatura da NUC Brasil para participarem e para assistirem aí os nossos bate-papos, as nossas lives no YouTube, tá bom? Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.